pessoal, Adenias, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Gratidão aí pela audiência no nosso último vídeo, na última postagem, na verdade, onde eu estive aqui com vocês falando um pouquinho sobre questões comportamentais que envolvem aí o nosso cotidiano, né? E eu lembro que eu deixei aqui uma referência de um trabalho da Marisa Urban, né, que ela faz uma referência comportamental e é o trabalho que nós desenvolvemos no planejamento financeiro, olhando sempre as questões comportamentais. E aí ela divide, né, esse lado muito interessante sobre o perfil de pessoas, de como as pessoas se comportam sobre a questão financeira ou sobre a questão profissional na sua vida como um todo, né? Eu trouxe essa reflexão, né, que é o conceito do sujeito ou sujeitado, né? O perfil do sujeito é aquela pessoa que, na verdade, é o faz tudo, é aquele que toma decisão, é aquele que traz solução, é aquele que não enxerga a diversidade, é aquele que, de uma crise, ele cria, na verdade, cria soluções extremamente eficientes sobre diversos aspectos da sua vida, ou seja, ele se empodera daquela situação e segue em frente, com um objetivo sempre muito construtivo nos seus propósitos, né? Então esse é um perfil que nós denominamos de sujeito, é aquele que faz acontecer, é aquele que não terceiriza a sua responsabilidade, é aquele que se empodera de qualquer situação e traz soluções. Diferentemente daquele perfil que é o sujeitado, né? É a pessoa que está sempre buscando desculpas para não cumprir com as suas responsabilidades. É o perfil que, na verdade, terceiriza a sua responsabilidade e não assume o seu compromisso, na verdade, com a família, muitas vezes. Está sempre arrumando uma desculpa verdadeira para não cumprir determinadas promessas que a gente acaba fazendo ao longo da vida. Passa anos e anos aquela viagem, aquela casa bacana, aquela reforma da casa, acaba nunca acontecendo porque vai ter sempre uma desculpa verdadeira, né? Qualquer que seja ela, ou vai arrumar um responsável que não ele, e vai arrumar um terceiro que vai ser o responsável por aquela situação, enfim, vai sempre ter uma desculpa verdadeira, ou seja, é aquele perfil, o sujeitado é aquele perfil de pessoas que excedem nas desculpas verdadeiras, estão sempre ampliando cada vez mais as suas desculpas para não fazer, para não realizar, na verdade. Então, eu lembro que eu finalizei o nosso bate-papo da última vez usando uma frase que eu queria abrir, na verdade, esse colóquio com vocês mais uma vez, repetindo essa frase, né? Que eu acho que quando se fala de planejamento financeiro, essa frase que eu criei aqui, ela traz uma reflexão bastante profunda de como nós vamos iniciar o nosso bate-papo hoje. Nós vamos estar falando sobre como cuidar do seu dinheiro na prática. É exatamente essa temática, refletindo sobre diversos aspectos do nosso cotidiano, como é que nós podemos nos comportar sobre diversas questões no dia a dia. Então é exatamente essa. E essa série de bate-papos que a gente vai ter com os outros profissionais também do bem, eu, Adenias, o Edward, Cláudio, o Silvio Bianchi, o Rogério, é um grupo de profissionais com vasta experiência, cada um com um perfil diferenciado, trazendo para vocês o que é de melhor da nossa experiência, do nosso conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo dos anos, com atendimentos, com orientações, com palestras, com workshop, enfim, compartilhando, na verdade, essa experiência que muitas vezes a gente aprende muito mais com vocês do que muitas vezes num livro. Então a proposta é que vocês possam interagir conosco, trazendo questões, criticando o like ou dislike aqui, né? Se inscrever no nosso canal para prestigiar o nosso trabalho também, acionando o sininho lá para receber as nossas notificações, acessar o nosso canal também com conteúdo diferenciado que nós estamos colocando lá no Instagram, no Bem Financeiro Oficial. Enfim, é uma gama de informações que nós estamos trazendo para exatamente prestar essa contribuição para a sociedade. E voltando na frase que eu deixei como reflexão que inicia esse diálogo de hoje, quando você tiver uma boa desculpa para aumentar os seus gastos, não use, pois a pior desculpa para se endividar poderá ser uma desculpa verdadeira. Adenias, filho, fica aqui essa reflexão. E voltando então a como cuidar do nosso dinheiro na prática, nada mais é que nós temos a acuidade. É aquele conceito que se diz muito no mercado, eu acho bacana, é salvar dinheiro, né?
quanto nós podemos salvar. Qual é o hábito saudável que nós criamos ao longo da nossa vida, ou deveríamos criar ao longo da nossa vida, para salvar dinheiro, com um propósito. E a gente começa, na verdade, às vezes salvando dinheiro quando nós lemos os contratos dos nossos compromissos. O contrato do financiamento do carro, o contrato do financiamento da casa, o contrato do cheque especial, o contrato do cartão de crédito, qualquer que seja, o contrato do nosso fundo de pensão, né, do nosso investimento, especialmente fundos de investimentos. É muito importante ler o regulamento desses fundos, porque ali a gente vai ter como poder entender quais são as aplicações que vão estar envolvendo o portfólio daquele fundo, quais são os riscos que nós temos, quais são os remédios que nós podemos encontrar, né, nesses contratos que possam efetivamente nos proteger. Um contrato de financiamento, se tem seguro, se não tem seguro, para cobrir uma adversidade. Enfim, o primeiro grande passo que eu sempre chamo a atenção, né, é fazer com que as pessoas se estimulem a ter esse olhar muito apurado com relação às cláusulas contratuais. Às vezes nós vamos arrumar desculpas verdadeiras, mas Adenias, eu não sou um especialista, eu não sou um advogado, mas não importa, minha gente. À medida em que nós vamos criando esse novo hábito, né, de ler os compromissos, de ler os contratos, a gente começa a se habituar com aquelas cláusulas principais, aquelas que nós vamos ao longo da vida aprendendo e tirando conhecimento, tirando aprendizagem de como nós podemos, na verdade, exigir uma modificação em determinadas cláusulas. Você pode dizer, mas o banco não vai mudar, mas o importante é você ter consciência e saber dos riscos que você pode ter ao ter uma adversidade no caminhar da vida. Então, esse é o primeiro escopo, né? Olhar o contrato, interpretar, entender, e muitas vezes, dependendo da complexidade da transação que a família está fazendo, um grande negócio, compra de um imóvel de alto valor, ou algum investimento mais complexo, de uma engenharia financeira mais complexa, a pessoa possa buscar a orientação de um especialista, de um advogado, ou até dos especialistas, como nós recomendamos, em investimentos, que pode dar exatamente uma boa orientação de como nós podemos cuidar e mitigar esses riscos com outras transações colaterais que possam ajudar. Então, fica aqui a primeira referência como reflexão no nosso cotidiano, né? Tenha cuidado na leitura de contrato. Conheça para onde e como está sendo tratado o seu dinheiro, por quem você devotou confiança para cuidar dele. E faça isso de uma forma periodicamente. Então, voltando aqui, vamos aqui ao nosso outro aspecto muito importante, né? Nós sabemos que na nossa educação nós não tivemos uma educação financeira. Nós não fomos brasileiros de um modo geral, nós não fomos treinados e educados para gerar renda, e esta renda, na verdade, ou gerar ativos, na verdade, para que esses ativos lá no futuro possam gerar renda que banque o nosso padrão de vida. Na verdade, nós criamos o hábito de ser educados e treinados para trabalhar e pagar conta. Então, a ideia aqui, na verdade, é deixar minimamente essa reflexão para que a gente possa ter essa acuidade com relação ao cuidado com o dinheiro e, fundamentalmente, estabelecer propósitos na nossa vida, né? Propósitos são o que nós chamamos, na verdade, são os nossos objetivos que nós colocamos como valor. E, dando valor a isso, nós efetivamente vamos considerar que é algo muito importante que nós não vamos abrir mão. Então, ao estabelecer propósitos, a gente começa então a entender qual é o valor desse propósito, em quanto tempo a gente quer realizar, na verdade, né? Quer seja uma viagem, quer seja um investimento de comprar uma casa, um novo carro, reformar a casa, trocar, mobiliar, etc. Então, são diversas situações que a gente tem que estabelecer esse objetivo, esse propósito, para que a gente direcione esses recursos para cada um desses propósitos de curto, médio e longo prazo. Fica aqui, então, essa referência desse primeiro diálogo para a gente, num próximo, voltar a falar como cuidar do seu dinheiro na prática. Adenias Filho, do Bem Financeiro, gratidão pela participação de vocês, pela paciência. Curta o nosso canal, acesse o sininho ali, a marcação, para que vocês possam receber as nossas notificações. Um abraço, gratidão, até uma próxima.